Mas hoje o tema que eu gostaria de tratar está relacionado com a interação dos nossos adolescentes cristãos com a cultura, de forma geral, né? E, e no tema que nós vamos tratar hoje é um recorte da nossa interação com a cultura. E está muito relacionado com a percepção que os nossos adolescentes têm do mundo em que eles vivem, que é muito diferente, por conta da diferença de geração, da percepção que nós talvez tivemos na nossa época de adolescência. Por quê? Porque envolve o nosso relacionamento com a tecnologia. E se você pensar bem, a tecnologia que muda a sua vida hoje é bem diferente da tecnologia, que muda a vida do adolescente hoje, é muito diferente da tecnologia que talvez tenha mudado a sua vida, ou feito parte da sua vida quando você era um adolescente. Então, nesse tema, né, nesse contexto de interação com a cultura, eu gostaria de contribuir. E para isso, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou um presbítero na Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Santana, na zona norte de São Paulo. Gosto muito da docência, né, tenho um apreço especial por escola dominical e docência na igreja, e fora dela, por isso me tornei um professor. Sou engenheiro, professor de engenharia na Universidade de São Paulo, aqui na Escola Politécnica. E nessa interface entre fé cristã, docência, né, engenharia e igreja, eu tenho trabalhado muito com jovens e adolescentes, justamente por estar nesse meio, né, entre universidade, igreja e o que a gente chama aí de Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é a ABC2, que é uma associação que reúne cristãos interessados na ciência e, portanto, no caso eu sou um deles, um dos fundadores da ABC2. Então acho que estou apresentado, viu, Paula? Mas nesse recorte, vocês já estão enxergando minha telinha, imagino, né? Nesse recorte que eu quero fazer com a nossa interação com a cultura, esse recorte da tecnologia, o título que eu escolhi é A Tecnologia que nos Transforma. Porque, como eu espero deixar claro até o final, há um poder transformador da tecnologia sobre as nossas vidas. E, obviamente, dependendo da maneira como ela te transforma ou como ela te atrai, isso passa a ser um ídolo, né? Pelo menos é o perigo de um ídolo aí muito presente nos nossos tempos. Pois bem, então nesse recorte de fé cristã e tecnologia, vamos pensar assim, onde é que a fé cristã interage com a tecnologia? Ou o que é tecnologia para o cristão? Ou, em outras palavras, será que existe uma tecnologia cristã? Bom, primeira coisa, tecnologia cristã não é simplesmente Bíblia no celular, né, aplicativo para assistir culto online. Isso não define tecnologia cristã como eu estou usando ela aqui hoje, né? Então, tecnologia para a gente vai além dos usos da tecnologia pelo cristão, mas sim na interação do cristão com a tecnologia como um todo. Bom, mas claro, se a gente perguntar qual é... Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô, tá me ouvindo, Paula? Então tá bom. Então vamos lá. Lógico que se eu perguntar para você hoje, me dê um exemplo de tecnologia, provavelmente você vai falar, esse aparelho celular que eu tenho aqui na minha mão. Esse é o exemplo de tecnologia mais óbvio, é o artefato tecnológico que todos nós nos relacionamos e talvez venha na sua cabeça. Não tem coisa mais tecnológica, talvez, na sua casa, ou na sua mão, ou à sua volta, e que você mais utilize do que um smartphone. Pois deixa eu fazer agora uma distinção entre o que é ciência do que é tecnologia, para você entender qual que é a ênfase de hoje. Enquanto a ciência está relacionada com a maneira como nós conhecemos o mundo, portanto, fazer ciência é aprender, conhecer, compreender como o mundo natural funciona, tecnologia vai além. Ela é diferente da ciência. Tecnologia está relacionada com criar, construir, transformar e utilizar o mundo natural para o bem da humanidade. Então, com a tecnologia existe aí
um aspecto de transformação e utilidade que o conhecimento científico sozinho não promove. Okay? Então, tecnologia, a gente faz coisas novas que a gente usa, né? E que trazem benefício ao utilizar. Ciência se limita ao conhecimento de como as coisas funcionam. Por isso, tecnologia está relacionada com o benefício que traz à humanidade, né? Ou com a utilidade que traz à sociedade. Tem um aspecto social, criativo, envolvido necessariamente com a tecnologia. Por exemplo, tecnologia então não é só aquilo que é eletrônico, que tem um processador, que tem uma bateria. Tecnologia pode ser qualquer artefato feito pelo homem com um fim útil. Então, um machado lá da Idade das Pedras é um artefato tecnológico e mudou a forma como a humanidade viveu. O garfo e faca, um artefato tecnológico mais moderno que mudou a forma como a humanidade vive. Pensa no domínio do fogo, né? Na tecnologia para dominar o fogo. Também mudou a forma como a humanidade passou a viver. Aí você chega hoje em dia nas grandes máquinas atômicas que conseguem espalhar partículas subatômicas nesses aceleradores de partículas, a tecnologia envolvida e a quantidade de conhecimento que ela proporciona. Mas nunca se esqueça que existe um aspecto humano na tecnologia, que é o seu uso. Okay? Tecnologia não se limita então apenas àquilo que a gente contempla, mas associa necessariamente àquilo que a gente usa e, portanto, tem aí um potencial de transformação da pessoa que usa ou da vida do usuário. E tecnologia, como eu disse, envolve criatividade. E a gente sabe que quem cria alguma coisa é dono daquilo que cria, né? O nosso criador é dono do mundo criado. E nós espelhamos esse atributo de Deus que nos deu o poder criativo também. Na nossa criatividade nós criamos coisas novas que não existiam antes. Eu gosto de falar que enquanto a ciência tem aqueles momentos de descoberta, né, o momento eureka, quando você não entende como uma coisa funciona, faz um experimento ou uma pesquisa científica e aí o cientista entende como aquilo funciona, eu estou chamando de momento eureka. E traz grande satisfação para o cientista esses momentos eureka. Está todo mundo na ciência em busca dos seus momentos eureka, né, de descoberta. A tecnologia também tem os seus momentos. Só que eu gosto de falar que os momentos da tecnologia são momentos caraca, né? Você fala, caraca, funciona! É aquele momento que você cria alguma coisa que não existia antes, e você fala, caraca, esse negócio funciona. Passou a existir, ou foi criado. Então, enquanto a ciência consegue dizer como as coisas funcionam, a tecnologia consegue criar coisas novas que têm função. Reparem o poder e o alimento ao ego que esses momentos podem trazer. Porque a partir daquele momento você criou alguma coisa nova, que tem utilidade. Okay? Isso traz para o desenvolvedor da tecnologia, ou para o criador, uma sensação de poder, de orgulho, uma sensação de autoridade, né, sobre aquilo que ele faz. Okay? Então você passa a ser dono daquilo que você criou. Alimenta muito o ego. Então, a mesma sensação de descoberta que o cientista tem, eu vou dizer para você que o engenheiro também tem quando ele faz alguma coisa que não existia antes e agora passa a existir, como, por exemplo, um aparelho celular. Só que tem a capacidade agora de mudar as nossas vidas. Então, olha só, a tecnologia muda as nossas vidas pelo hábito, ou seja, pelo uso contínuo e rotineiro que a gente faz da tecnologia. E a tecnologia alimenta o nosso orgulho, porque a gente se sente cada vez mais empoderado pela tecnologia que a gente usa. Eu tenho certeza que esse aparelhinho aqui mudou a forma como você se comunica nos últimos anos. Tenho certeza que mudou a forma como os adolescentes desenvolvem relacionamentos afetivos, como eles namoram, como eles fazem amizades, como eles gerenciam amizades no mundo de hoje. Você talvez dava conta de gerenciar 30, 40, uma centena de amigos. Hoje os nossos adolescentes são expostos a centenas e milhares de amigos nas redes sociais. Então mudou a forma como você define o que é um relacionamento pessoal pelo uso que você faz de aparelhinhos como esse, né? Portanto, através do hábito,
a tecnologia entra nas nossas vidas e você se torna tão dependente, às vezes, da tecnologia que você usa, que você não se vê mais sem a chance de utilizá-la. Eu não dou conta mais de trabalhar hoje, de passar o meu dia a dia e de fazer a minha rotina funcionar sem ter a minha agenda, o meu e-mail, minha rede social, os meus mapas e tudo nesse aplicativo do meu celular. Ou seja, a minha vida já foi transformada pelo aparelhinho que eu tenho nas minhas mãos. Assim como a minha vida foi transformada por comer com garfo e faca, sentado numa cadeira na mesa, assim como a gente mora hoje em prédios de 30 andares, assim como a gente pega um ônibus para chegar de um lugar para o outro e viaja de avião, coisas que gerações do passado não tinham sido afetadas ou transformadas por essas tecnologias, né? Bom, vamos fazer um quiz aqui, charada. Qual é a primeira referência à tecnologia, já que agora eu defini o que é tecnologia, né? Algo feito pelo ser humano com alguma função transformando o mundo natural. Qual a primeira referência à tecnologia que você encontra na Bíblia? Talvez você pense lá, bom, será que é antes de Abraão? Talvez seja, lá, talvez mais para trás no Gênesis, talvez já tenha menção a alguma tecnologia. Eu sei que tem menção a instrumentos musicais, dá para pensar em casas e cabanas, ferramentas, né? Talvez alguém fale, a primeira menção à tecnologia na Bíblia, uma coisa que o ser humano construiu, foi a Arca de Noé. Será que essa foi o primeiro objeto, artefato tecnológico que o ser humano fez, que está registrado na Bíblia? Não é. Eu sou engenheiro naval que constrói navios. Se fosse a Arca de Noé, eu estava tão feliz para falar que o primeiro objeto tecnológico da Bíblia era o navio, mas não é. Primeiro artefato tecnológico, primeira coisa que o ser humano desenvolveu com algum fim útil, transformando o meio natural, foram as roupas rudimentares de folhas de figueira. Primeira menção a alguma coisa que o homem transformou da natureza para o seu próprio benefício, ou para o fim útil. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Está lá em Gênesis 3:7. Primeira vez que a Bíblia cita o ser humano transformando a natureza, criando alguma coisa, dando função nova a alguma coisa que não tinha essa função antes. Pois bem, por conta desse aspecto da tecnologia estar associada à cobertura da vergonha lá numa narrativa de Gênesis após a queda, né, com o pecado entrando no mundo, talvez muita gente associe a tecnologia como um mal necessário no mundo em que a gente vive. Talvez pensando assim, se não fosse o pecado, nós não teríamos a necessidade de desenvolver tecnologia ou de transformar o mundo natural e criar coisas novas. Eu creio que essa é uma leitura equivocada. O texto de Gênesis não nos permite fazer essa leitura. Apesar da primeira menção estar relacionada à cobertura da vergonha por conta do pecado, não é que a tecnologia foi inventada ou permitida por Deus por causa da queda. Não. Ela não está associada ao pecado. Olha uma outra referência que pode nos levar a essa ideia. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da sua cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então olha que interessante. Aí você vê a criação de uma coisa que não existia antes, um ente tecnológico que é uma cidade. O que é uma cidade? Senão um arranjo, né, organizado da sociedade para viver junto, né, de forma coesa e harmônica. E cidades, quando a gente lê o texto antigo, as narrativas antigas, cidades representam os maiores empreendimentos tecnológicos que o ser humano conseguia construir. Não existia nada maior do que uma cidade. E o imperador, quando queria mostrar a sua fama, o seu tamanho, o seu poder, edificava cidades e lá colocava o seu trono e de lá ele governava, né? Então, edificar cidades é o suprassumo da criatividade humana organizando o mundo natural. Guardem essa ilustração do mundo antigo, porque a Bíblia se refere muitas vezes à edificação de cidades, né? Tanto é que depois a gente vê um pouco mais adiante em Gênesis, quando eles começaram a falar em construir uma grande cidade. Olha aí, de novo, o orgulho humano e a tecnologia associadas,
para que fizeram tijolos de terra bem cozida, olha a tecnologia aí, para servir de pedra de construção, usaram alcatrão em vez de argamassa. Depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus, dessa forma o nosso nome será honrado por todos. Então aí a gente vê de novo menção do empreendimento da tecnologia para construir a Torre de Babel, né, ou a Babilônia, e com o objetivo de honrar o nosso nome, então, aquele aspecto do orgulho em ter criado uma coisa magnífica que não existia antes. Tá bom? Lógico, associações da tecnologia com seus usos ruins são muito mais fáceis de identificar do que a associação dela com os usos bons, porque elas nos agridem, essa associação nos agride dia a dia. Mas lembre-se que a tecnologia tem muito mais usos bons até na narrativa da escritura do que usos ruins ou amaldiçoados. Bom? Portanto, a pergunta é a seguinte, a tecnologia é uma coisa boa, moralmente boa, que faz bem, né? Podemos responder essa pergunta? Um celular, como eu falei no início, é uma tecnologia boa? Ou você tem que ver como aqueles moradores do filme A Vila, excluídos de qualquer artefato tecnológico, morando num contexto do século XVIII? Será que eu posso usar o telefone celular e encarar como uma tecnologia boa? Ora, certamente um telefone celular tem benefícios. Hoje, principalmente durante a pandemia, a quantidade de avós que se aproximam dos seus netos na distância através da telinha de um celular é incontável. Você deve matar a saudade de pessoas que estão trancadas nas suas casas ou até em outros países, irmãos que moram em outros países, que a nossa distância agora se reduziu. Eu chamo essa pessoa a qualquer hora, falo com ela ao vivo e a saudade diminuiu. É uma vantagem que o telefone celular e a comunicação de alta velocidade nos trouxe, inegável. Aproxima as pessoas, fortalece relacionamentos. Mas o uso extremo de telefones celulares também podem causar o que a gente chama de uma multidão de solitários. É tanta gente individual, isolada um do outro. Onde você desenvolvia relacionamentos naturais numa conversa, hoje você pode passar horas do lado de uma pessoa num voo de avião, por exemplo, sem olhar nos olhos dela, sem nem pedir licença para ir ao banheiro. Se fosse possível pedir para ela sair através de um aplicativo para ir ao banheiro, talvez a gente preferisse do que olhar para ela e pedir, dá licença, pode levantar para ir ao banheiro nesse voo? Então, as chances da nossa interação também podem ser afetadas pela maneira como nós usamos o mesmo aparelho celular. Vamos trazer isso para dentro de casa. Os nossos relacionamentos em família. Vocês, pais ou educadores de adolescentes, é um fenômeno e um problema constante nas nossas casas hoje. A família talvez já não se reúne mais para jantar como fazia antigamente. Você perde o valor da oportunidade e riqueza de sentar à mesa, até o símbolo que isso tem, biblicamente falando, e a substitui pela interação através do celular ou por aquela hora perdida onde você não consegue emergir do mundo da telinha do seu celular. O mesmo aparelho celular, que tem vantagens, mas também vai mudando a nossa vida de outras formas. Isso pode chegar nos seus relacionamentos mais íntimos. Casais que, por exemplo, levam o celular para o quarto e dificilmente, raramente conversam mais na cama e gastam tempo aí na telinha, demasiadamente falando. Pois bem, tudo isso são exemplos caricatos para mostrar que o mesmo aparelho que pode trazer benefícios e vantagens, se ele for mal utilizado, pode trazer perigos e riscos para a maneira como nós vivemos. E aos poucos transformam a nossa vida pelo hábito, pela mudança do hábito. Você pode falar, ai, meu filhinho de 2 anos, você precisa ver o dedinho dele passando na tela daquele tablet, ele faz miséria, ele sabe tudo daquele aplicativo. Ele já nasce comendo um tablet, A próxima geração já vai nascer literada em aplicativos e telinhas. Não tem como evitar isso, vai fazer parte da vida deles. Temos que saber ensiná-los como usar a tecnologia de maneira positiva. E, obviamente, pensando nas nossas famílias, o cuidado extremo do exemplo com os nossos filhos e adolescentes, quando nós mesmos, adultos, utilizamos a tecnologia de maneira equivocada. Lembrando que os nossos filhos aprendem muito mais pelo exemplo que a gente dá em casa, observando o comportamento do pai e da mãe.
Pois bem, chega de dar exemplo de celular, acho que ficou bem claro a ilustração de que o telefone celular, como um exemplo da tecnologia, nos diz que a tecnologia pode ser bem utilizada ou pode ser mal utilizada. Então, em si, a tecnologia não é necessariamente boa ou ruim. Ela pode ter aspectos bons e também aspectos ruins, dependendo da maneira como eu utilizo e como ela transforma a minha vida. Olha só, todo mundo quer ter cada vez mais energia elétrica. Você quer ter... Pensa você vivendo num mundo sem energia elétrica, para carregar seus aparelhos, ter os seus eletrodomésticos funcionando, subindo no elevador do seu prédio. Não dá mais para voltar num mundo sem energia elétrica. E de onde vem essa energia? Ora, vem de fontes de energia, renováveis ou não, fósseis ou de biomassa renovável, não importa, mas ela vem de algum lugar. É preciso desenvolver tecnologia para gerar essa eletricidade que a gente tanto quer consumir. A gente quer coisas mais baratas. Eu quero uma caneta que custa 50 centavos. Eu não quero mais pagar 10 reais numa caneta, como antigamente era um artefato de luxo. Mas tem um custo. A quantidade de plástico para ser material barato tem que ser produzido em grande quantidade. Isso tem um impacto no meio ambiente, né? A quantidade de lixo, de resíduo que a gente gera. Então, utilizar a tecnologia e querer tecnologia cada vez mais barata também tem o seu risco, também tem o seu custo ambiental. Como é que a gente mora hoje, ou morava antigamente, nas ocas dos índios, e como será que vai ser a nossa casa no futuro? Né? Onde é que nós vamos morar? Como vai ser a nossa habitação no futuro? Certamente vai influenciar a maneira como nós vivemos. A tecnologia da habitação, da construção civil, seja ela na Terra ou em outro planeta, vai mudar a maneira como a gente vive. E certamente a maneira como a gente se aglomera muda a maneira como nós vivemos. Então o impacto das nossas residências, dos nossos bairros, até chegar no extremo, por exemplo, dos condomínios de luxo e das favelas, que são tão claros no Brasil. Pois bem, existe tecnologia boa, mas existe tecnologia mal utilizada. O exemplo clássico é a tal da bomba atômica. Você vai falar o seguinte: tecnologia de fissão nuclear é uma coisa boa? É. É a mesma tecnologia que me permite fazer uma radioterapia para curar um câncer, desenvolver radiofármacos, gerar energia elétrica, também proporciona a criação de uma bomba de destruição em massa. Portanto, quem faz o uso dessa tecnologia é quem faz o julgamento moral. Okay? Não necessariamente a tecnologia em si. Apesar de que existem artefatos tecnológicos que podem ser criados exclusivamente com funções más. Mas a maioria da tecnologia que a gente cria pode ser boa ou má empregada dependendo do julgamento do usuário. Se você pensar assim, um napalm, ou por exemplo, um veneno uma arma química de destruição em massa, ela pode ser aplicada por um fim útil? Talvez não. Talvez aí seja uma tecnologia que não tem aplicação útil. Okay? Mas, se a gente pensar, por exemplo, na tecnologia de fissão nuclear, ainda existe um estágio anterior onde ela pode se bifurcar em um uso bom e um uso mau. E aí quem faz esse julgamento, claro, é o usuário. Então o nosso problema não é lutar contra a tecnologia, mas é lutar contra o mau uso da tecnologia. Pensa na tecnologia que também pode substituir a força de trabalho do ser humano, né? Criar aí uma quantidade enorme de desempregados. Se eu pego um robô numa fábrica, talvez eu exclua a possibilidade de trabalho de milhares de pessoas. Portanto, será que eu devo implementar essa tecnologia naquele momento? Ou qual a forma que eu devo implementar o avanço tecnológico para que o trabalho, ou a dignidade do trabalho da família seja preservado ou transicionado para outro regime? Então, tem aí muitas discussões sobre o uso e a velocidade com que se emprega a tecnologia. Olha só, nós devemos chegar a 9 bilhões de pessoas no planeta em 2050. Como é que a gente vai alimentar tanta gente no planeta Terra em 2050? Não está longe, hein? Não está longe.
A gente já sabe que com a atual tecnologia da agropecuária, da agricultura e da pecuária, a gente não vai conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Portanto, nós precisamos de um ganho, um salto tecnológico na produção, transporte, preservação de alimentos e distribuição de alimentos, né? Olha só, se não for um avanço tecnológico nessa direção, nós teremos um problema humanitário de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Então, tecnologia tem a sua função também positiva e social e humanitária nesse caso. Em última instância, a maneira como nós usamos a tecnologia está relacionada com a maneira como nós cuidamos do planeta. Porque tecnologia é transformar o mundo natural para o bem da humanidade. Se você faz isso de forma desenfreada, sem nenhum limite moral, sem nenhuma reflexão sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos, que a gente chama de sustentabilidade, você pode usar a tecnologia de maneira destrutiva. Então, o bom uso da tecnologia está sempre relacionado com a análise do todo, né? Sejam os seus impactos, as suas fontes, a sua moralidade e a maneira ou a velocidade como se implementa. Portanto, a tecnologia é uma coisa boa? Respondendo à pergunta, sim. Segunda lição, tecnologia é bênção de Deus para a humanidade. O homem foi chamado lá no Éden, quando Deus lhe deu o mandato cultural para fazer tecnologia. E, eu vou deixar claro nos próximos slides, ele se satisfaz quando ele faz boa tecnologia. E Deus se alegra disso. Só que nós, seres humanos, estragamos, por conta do pecado, a maneira como nós fazemos tecnologia no mundo. Vamos recapitular um pouquinho isso? Vamos lá, restaurar um pouquinho aí de aula de seminário ou de escola dominical. Vamos falar de cosmovisão cristã, ou seja, a maneira como o cristão enxerga o mundo. O cristão sempre enxerga o mundo através de 4 etapas, né? Ou 4 aspectos temporais: criação, queda, redenção e restauração ou consumação. São os 4 estágios na história do universo. Deus criou, o pecado estragou, Deus iniciou a redenção, cumprida potencialmente Cristo, mas que será consumada no futuro, quando todas as coisas forem restauradas. Então esse é um movimento histórico. E nós vivemos justamente aqui, né? Depois da queda, participantes do processo de redenção, certo? Coparticipantes da redenção ou da redenção do cosmos. Não por nosso próprio poder, mas orando a Deus que venha o teu reino, para que todas as coisas sejam redimidas para Deus. Espelhando e sempre mirando na esperança futura de que somente Deus vai conseguir restaurar todas as coisas à plenitude, mas ao mesmo tempo somos chamados como coparticipantes nesse processo de redenção. Pois bem, como é que a gente tira isso? De onde a gente tira isso? Vamos olhar lá nos mandatos da criação. Quando Deus criou o homem, Deus deu à humanidade 3 mandatos. Lembra lá da aula de escola dominical? Mandato espiritual, social e cultural. Mandato espiritual é o nosso relacionamento vertical. Deus disse assim para os homens: vocês serão seres espirituais e vão se relacionar comigo. Foi o que Deus disse ao homem. Depois ele falou assim: eu vou criar uma sociedade, eu vou criar mais de vocês do que somente um. Vocês serão seres sociais e vão se relacionar uns com os outros, horizontalmente. Mas Deus deu ainda um terceiro aspecto, um terceiro mandato, ordenança. Ele falou: vocês são seres que vão se relacionar com o mundo que eu criei. Portanto, o mandato cultural vem do nome de cultivar a criação de Deus. Então o homem foi colocado lá para isso. E o homem não é completo se ele não desenvolver um dos 3 mandatos. O homem precisa se relacionar com Deus, precisa se relacionar uns com os outros e precisa se relacionar com a criação. Onde é que entra aí a tecnologia e a ciência dentro do mandato cultural? Ok? Pois bem, onde é que está isso na Bíblia? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, né? Dominem sobre a terra, cultivem a terra. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, o que implica
trabalho realizado, engajamento com o jardim, com o cultivo do cosmos. Lembrando que aí a ideia de jardim do Éden é um arquétipo de todo o cosmos criado, a habitação do ser humano num estado de paraíso, né? É muito mais do que apenas um jardim localizado na Terra, mas é um arquétipo, ele aponta para uma realidade muito maior. Então quando Deus diz assim, você vai cultivar este jardim, é Deus dizendo, você vai explorar, subjugar, cultivar todo o cosmos que eu criei para você morar. Pois bem, está aí o mandato cultural. O que é que aconteceu então? As coisas funcionavam bem antes da queda, tudo azeitadinho, o homem se relacionava perfeitamente com Deus, uns com os outros, sem pecado, e cuidava bem e articulava o seu mandato cultural na criação. Até que entrou o pecado na história. O pecado não veio destruir os mandatos nem remover os mandatos, mas ele veio jogar areia na engrenagem. A gente continua se relacionando com Deus, só que agora a gente adora outros deuses. A gente sempre vai buscar ter algum relacionamento espiritual, mas a gente não consegue se relacionar livre e diretamente com Deus. A gente vai ter problemas no nosso relacionamento social uns com os outros. E claro, nós teremos problemas para desenvolver o nosso mandato cultural. Portanto, o pecado não veio eliminar, mas veio estragar a maneira como essa engrenagem funciona, ou como o ser humano funciona. É aí que vem o efeito da queda. Portanto, gente, a tecnologia precisa ser redimida. Não é que ela é efeito do pecado e ela precisa ser eliminada. Não. Ela existia dentro do mandato cultural, mas ela precisa ser redimida, assim como todos os outros aspectos da nossa existência estão em processo de redenção. E aí eu trago aqui para vocês um pensamento de um cristão filósofo, também senador lá da Holanda, Egbert Schirman, que é um engenheiro. Perdoe aí o erro de digitação. Mas o Schirman diz o seguinte: tecnicismo é a pretensão do homem como autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Olha que coisa interessante. Existe então, declarado aí com o nome de tecnicismo, um problema na maneira como o ser humano encara a tecnologia. Quando o ser humano acha que ele é o senhor, o dono de toda a criação, ele passa, por conta do orgulho e da criatividade, né, que ele tem, a usar a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, dizendo assim: eu dou conta de solucionar todos os problemas com a tecnologia que eu mesmo crio. Então, o tecnicismo é a ideia de que o homem consegue solucionar todos os problemas da humanidade, do planeta, basta você dar a ele tempo e recurso que a tecnologia dá conta. Repare que tecnicismo tem um ismo no finalzinho aí, né? E tudo que tem ismo a gente entende como uma cosmovisão, é uma forma de enxergar o mundo. E tem muita gente, no século XXI, principalmente no meio em que eu trabalho, dos engenheiros, que sem se dar conta, são tecnicistas, que enxergam o mundo como a única solução é através da tecnologia. Portanto, o tecnicismo é o que a gente chama de a religião da tecnologia. É a crença de que a tecnologia pode consertar o mundo. Não é a religião no sentido formal, eu vou adorar a tecnologia, ó santo aparelho celular, eu te adoro, eu te cultuo. Não é isso não. É a ideia de que a tecnologia toma uma função de esperança última. Ela toma o aspecto de esperança última, portanto, de salvação. Eu deposito na tecnologia toda a minha esperança de consertar ou salvar o mundo, que obviamente todo ser humano entende que tem alguma coisa esquisita, equivocada e quebrada com o mundo em que a gente vive. Não precisa ser cristão para reconhecer isso, né? Pois bem, então definido o que é o tecnicismo e sabendo que ele é uma deturpação ou a tecnologia de forma estragada, nós precisamos então lutar contra o tecnicismo. Então, como eu disse, não é uma adoração da tecnologia no sentido religioso, ritualístico, mas é uma adoração no sentido de colocar nela as nossas esperanças últimas. Daí, meus queridos, o mundo hoje diz assim para você:
me dê tempo e dinheiro que eu dou conta de resolver todos os problemas. Eu consigo arrumar vacina para todas as doenças, a tecnologia vai dar conta. Eu consigo resolver problema de fome no mundo, a tecnologia vai dar conta. Eu consigo resolver problema de distribuição de renda, geração de emprego, eliminação da miséria, poluição ambiental, qualquer aspecto, a tecnologia dá conta de resolver. Não que esteja errado buscar soluções através da tecnologia, muito pelo contrário, está correto, isso é bom e o ser humano foi chamado para fazer isso. O que é errado é você achar que o problema da humanidade se reduz a uma solução tecnológica. Porque o tecnicista não reconhece que existe um problema íntimo e profundo que estragou a engrenagem e que é o pecado. E que enquanto você não remover o pecado, o homem continua sendo um homem pecador. Os nossos relacionamentos continuam sendo estragados. Nossa espiritualidade continua funcionando estragada. E o nosso relacionamento com o mundo continua estragado. Portanto, não é reduzir os problemas da humanidade a soluções tecnológicas. É buscar soluções tecnológicas que melhorem de fato a nossa vida e sejam boas no seu uso. Mas é não colocar a nossa esperança última na tecnologia, achando que ela dá conta de resolver o problema da humanidade. Porque o homem continua sendo homem. E a gente sabe que o homem, enquanto for homem caído, sempre terá problemas que são mais profundos do que a sua tecnologia. Portanto, a pergunta é a seguinte: onde é que está a sua esperança? Onde você coloca a sua esperança? É na tecnologia? É na ciência? Não, de novo, que elas sejam coisas ruins e incapazes de promover bem comum, muito pelo contrário, mas eu quero saber onde está a sua esperança última. Por exemplo, onde é que está a minha esperança para a cura dessa pandemia de Covid-19? Claro, está na vacina, na vacinação. Tecnologicamente falando, está na vacinação para a cura dessa doença. É um avanço tecnológico e conhecimento científico que pode nos livrar do mal dessa doença. Isso não quer dizer que a sua esperança última de salvação ontológica esteja numa vacina. Não, eu creio que a própria vacina seja Deus agindo na sua soberania para que o mundo se salve dessa pandemia. Então a minha esperança última de vida está em Cristo e na soberania divina. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança que os remédios funcionem, que o forno micro-ondas aqueça a água, que o meu carro me leve de casa ao trabalho sem explodir no meio do caminho, que o avião voe sem cair, né? Que as armas sejam utilizadas para defesa, que as facas sejam usadas para cortar pão e não para violência doméstica. Então, não é o mau uso da tecnologia, mas é o bom uso da tecnologia que me inspira e me ajuda a ver que a esperança última de salvação da humanidade está em Cristo, mas me permite um bom uso e desenvolvimento tecnológico enquanto eu trabalho na redenção do mundo como co-agente de Cristo. Pois bem, o que a gente precisa então é uma mudança de paradigma, porque o tecnicismo vai propor o seguinte, ele vai propor um modelo de conserto, né? Vai falar assim, o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico. A humanidade tem o controle pela tecnologia. É só dar tempo que a gente resolve esses problemas. Esse é o mantra do tecnicismo. Mas o que o cristianismo, a visão de mundo cristã propõe, não é isso. É uma ideia de restauração. Ou seja, o homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço próprio. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Reparem a distinção entre a gente tentar consertar o mundo e a gente restaurar o mundo, sabendo que as nossas ações apontam para uma restauração plena no final. Pois bem, o cristão então deve desenvolver boa tecnologia coram Deo. Eu gosto dessa expressão, significa diante da face de Deus. Nós devemos ao mesmo tempo combater o tecnicismo e não a tecnologia. Então, se você tem um adolescente sob a sua tutela e ele quer ser engenheiro, quer transformar o mundo criando artefatos tecnológicos, quer fazer coisas novas, incentive que ele faça esse desenvolvimento da tecnologia diante da face de Deus.
Quer criar um aplicativo para juntar os adolescentes da igreja e fazer eles se encontrarem melhor em tempo de pandemia? Desenvolva para um bom fim útil diante da face de Deus. Seu pastor quer fazer um culto agora, aproveitar culto virtual, escola dominical com material online, no celular, quer tentar fazer algum tipo de aconselhamento em grupo usando o Zoom. Tente fazer, desenvolva a tecnologia, mas diante da face de Deus. Não ache que a solução para as nossas igrejas está na tecnologia, ou que a solução para a vida do seu adolescente está na tecnologia. Isso é tecnicismo. Ok? Pois bem, fazer tecnologia boa diante da face de Deus é o que nós precisamos. Então, o que é que nós temos que fazer com a tecnologia? Como nós temos que fazer tecnologia? Nós temos que fazer tecnologia de forma redimida. Temos que redimir a tecnologia, ou fazer a tecnologia grande de novo, como ela foi projetada para ser feita lá no Éden. Ok? E quem é que se engaja com esse processo? Quem participa desse processo de redenção da tecnologia? Em primeiro lugar, o cristão, que tem como referencial um referencial de mandato funcional antes da queda. Ou seja, o cristão sabe que existiu um projeto melhor do que o mundo que a gente vive hoje. E o cristão tem certeza que esse projeto melhor vai ser restaurado no final, na consumação do tempo. O cristão tem certeza disso pela fé. E ele espera que isso aconteça porque Jesus é o penhor da nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança está lá, porque Cristo já chegou lá. Então a gente sabe que isso vai acontecer um dia. Ok? Porém, quem participa para que o reino venha e seja implementado, ou eu gosto daquela ilustração, para que o reino parasita seja expurgado do mundo em que nós vivemos, né? Para que a gente ajude a limpar o reino parasita do pecado, do diabo, do mundo em que nós vivemos, quem participa desse processo é o cristão. E claro, eu estou puxando a brasa para a sardinha da tecnologia, mas isso se aplica em qualquer área das nossas vidas. Quem é que participa para zelar pelos bons relacionamentos? O cristão sabe que existe um padrão de relacionamento. Da maneira como você, da sua espiritualidade, da maneira como você faz economia, da maneira como você faz relações de negócio. O cristão sabe que existe uma forma, diante da face de Deus, de fazer essas coisas. E na nossa área de tecnologia, o cristão sabe que é possível fazer tecnologia de maneira que agrada a Deus. Portanto, diante da face de Deus. Então, em primeiro lugar, é preciso ter um paradigma, uma referência de que a tecnologia boa é possível, é bênção de Deus para a humanidade, existiu e vai existir. Portanto, tem uma referência a ser buscada. E em segundo lugar, quem participa desse processo? Eu gosto de falar, os engenheiros, né? Aqueles que estão na linha de frente, na interface com a tecnologia. Então, se você tem, quando eu falo engenheiro, por favor, entenda de forma muito ampla, né? Quando você tem pessoas na tua igreja que trabalham com tecnologia, com desenvolvimento tecnológico, transformando o mundo natural para o bem da humanidade. Essas pessoas cristãs estão na linha de frente nessa área de transformação da tecnologia. Elas precisam ser incentivadas, discipuladas, instruídas, para que a tecnologia seja enxergada como bênção, mas também com os riscos intrínsecos que ela traz. Porque devagarzinho a tecnologia muda as nossas vidas pelo hábito. Então tem um poder escancarado de transformar o que nós fazemos e, em última instância, como nós nos enxergamos. Se você ainda não leu aquele livro do James Smith, aquele filósofo evangélico americano, chama Você é Aquilo que Ama, né? Vale muito a pena. Ele trata justamente disso, como as nossas liturgias diárias, a nossa vida diária, muda a maneira como a gente adora, ou até muda o objeto da nossa adoração através da mudança de hábito. Claro, eu não estou falando somente do engenheiro mecânico, das ciências exatas, do construtor de navio, de carro, não é isso não. Quando eu falo aquele que participa do processo tecnológico, tem uma carga enorme de educadores, né, que vão educar pessoas para serem bons agentes da tecnologia. Tem também as vertentes das ciências, vamos chamar assim, as hard sciences, as ciências
duras que são aplicadas à tecnologia. Então olha que interessante. Se você pegar a física, talvez a engenharia seja a física aplicada à tecnologia. Mas se você pegar talvez a biologia, a medicina é uma ciência aplicada, porque ela vai pegar os conhecimentos da biologia ou da biomedicina e transformar a maneira como nós vivemos, através de procedimentos, tratamentos clínicos, terapias, cirurgias. Isso é tecnológico. A farmácia, por exemplo, é uma ciência aplicada, é uma ciência tecnológica. Você vai pegar conhecimentos de química, de biologia, vai desenvolver, ou seja, transformar o mundo natural em remédios, fazer fármacos que têm função útil. A psicologia é, de certo modo, uma ciência aplicada, ou de certo modo tecnológica, porque ela vai pegar conhecimentos da mente, da antropologia, né, da sociologia, da filosofia, e vai, até mesmo da biologia e da medicina, e vai criar tratamentos, procedimentos, terapias que vão mudar a maneira como a gente vive. O direito é uma ciência tecnológica nesse sentido, que vai pegar o conhecimento antropológico da humanidade, das teorias, e vai criar leis que habitam no campo da tecnologia e mudam como a gente vive. Então é muito fácil pegar todas as ciências e perceber que todas elas têm um ramo de aplicação tecnológico. Dá para ficar num sentido no conhecimento científico, mas dá para ter aplicação tecnológica em todas elas. Bom, claro, talvez a maneira que mais afete o nosso dia a dia esteja no que eu chamo de artefato tecnológico. É aquilo que a gente usa, que a gente compra, que a gente tem em casa e que aos poucos muda a maneira como a gente vive. Pois bem, para chegar aqui no final, eu quero recuperar aquela imagem que eu trouxe no início da nossa conversa. A ideia do jardim cultivado. Eu gosto demais do paralelo que a narrativa antiga, lá de Gênesis, descreve o mundo perfeito criado por Deus. Bom, o mundo perfeito, o estado de paraíso, foi descrito em Gênesis como um jardim, chamado de Éden. Um jardim pronto? Não, um jardim cultivado, que o homem foi colocado lá para cultivar. A diferença de um jardim e de uma floresta, ou de uma mata virgem, é que o jardim tem em si uma ideia de algo que foi modificado para um bem comum, seja para a contemplação, a apreciação, o passeio, né? Ele tem algo estético envolvido. O jardim na antiguidade era o grande símbolo de riqueza e poder dos reis, dos donos, dos dominadores. Então, pensa naquela cultura do Oriente Médio, principalmente do crescente fértil ali do Antigo Oriente, do Egito até a Babilônia, região árida, desértica, seca. A riqueza estava em você manter um jardim irrigado, bonito, com frutos. A gente vê em passagens bíblicas e também em narrativas de outros textos antigos a importância dos jardins nos palácios. Então, um rei tinha o seu palácio, mas a riqueza do seu palácio, a exuberância do seu palácio estava no seu jardim. A gente já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, que eram o quê? O símbolo máximo de beleza e de riqueza do monarca, do imperador da época. Então, admirar um jardim era o símbolo da criatividade humana dominando a natureza e fazendo daquilo alguma coisa bela de ser apreciada. Olha a imagem que Deus utilizou no Gênesis para descrever o cosmos criado. É um jardim cultivado, onde Ele é o rei, onde Ele é o dono daquele jardim exuberante, e nós fomos colocados nesse jardim como agricultores, cultivadores, quase que zeladores desse jardim. E lógico, quem está ali cuidando se beneficia do jardim. E o mais interessante, que eu acho mais bonito nessa linguagem, é que Deus vinha caminhar com Adão no jardim no cair da tarde, na viração do dia. Olha a relação da audiência do monarca, do rei supremo, do dono do cosmos, com aqueles governadores. Quando você era recebido por um rei na antiguidade, o luxo era o rei te levar para passear no jardim dele e ter uma audiência no jardim, para mostrar justamente que ele tinha plantas e animais de todo o seu império.
Essa imagem está registrada, está sendo utilizada aí na narrativa de Gênesis, para mostrar que o relacionamento de Deus com Adão, portanto com toda a humanidade, se dava num jardim cultivado, onde o governante vinha compactuar, tabernacular, relacionar-se com o homem no jardim criado. E o íntimo desse relacionamento estava no caminhar, na conversa de Adão com Deus na viração do dia. A audiência mais próxima que alguém podia ter com o rei naquela época era conversar com o rei no seu jardim. Então, olha que linda a imagem que está sendo construída aí do jardim. Pois quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos o quê? O acesso ao jardim. Nós somos expulsos do jardim do Éden. A terra continua sendo a mesma, né? A mesma natureza, só que sofrendo agora as consequências do pecado, mas nós perdemos o acesso àquele jardim planejado, criado, onde o rei se relacionava com o homem. Nós não conseguimos mais ir para uma audiência no final da tarde conversar diretamente com o rei. Nós perdemos o acesso direto ao rei. Nós somos expulsos do jardim, né? Portanto, o nosso relacionamento espiritual foi estragado. Agora a gente precisa de um intermediador para chegar até o rei, não é isso? E nós sabemos que só tem um caminho que nos leva de volta a um relacionamento com o rei, que é através de Cristo. Nós perdemos acesso aos benefícios que o jardim concedia, porque dentro do jardim ficava a árvore da vida, né, que nos dava vida plena e vida em abundância junto com o rei. Hoje nós precisamos do pão da vida para restaurar a nossa vida de novo, intermediado através de Cristo, para recuperarmos a nossa vida perdida, né, nossa vida plena e próxima e eterna junto com o rei. E claro, nós perdemos acesso àquilo que o jardim tinha de aspecto criacional, onde nós poderíamos criar, co-criar, ou seja, continuar a criação e o cultivo do jardim que Deus nos deu. Onde o homem, naquele jardim, desenvolveria a sua tecnologia, ou naquele aspecto paradisíaco, sem pecado, desenvolveria a sua tecnologia no mundo, no cosmos, refletindo o aspecto criativo de Deus. Pois bem, a imagem do jardim, para mim, então, é muito mais rica do que apenas um lugar, pensando que tinha 2 rios, uma porteirinha que ficou um anjo lá com as suas espadas fechando. É muito mais ampla do que isso. Agora, olha só. Qual que é a imagem que vem logo na sequência da queda? Depois que nós somos expulsos do jardim, perdemos o estado de paraíso, nós fomos habitar em outra imagem, sempre associada então com alguma coisa decadente, onde o mal imperava. Você lembra das cidades de Sodoma e Gomorra, você lembra da Babel ou da Babilônia, né? Você lembra de outras cidades que representavam impérios, e aí a gente tem a ideia do ser humano tentando criar o seu jardim. Ou seja, o homem perdeu o acesso ao jardim orgânico e harmônico, ao shalom. Agora ele vem tentar impor shalom à criação, que sofre as consequências do pecado, fazendo uso da sua tecnologia de maneira equivocada. Por quê? O orgulho, o pecado, o ídolo agora está em outro lugar. Eu não vou fazer uma cidade porque eu vou cultivar o cosmos para agradar a Deus. Não, agora eu vou fazer uma cidade para glorificar o nosso próprio nome, para expandir o meu domínio, para subjugar outras pessoas, não é isso? Para arrebanhar riquezas aqui na Terra. Pois a cidade, ela ganha o aspecto de um paralelo, né, um contra-exemplo do jardim. Só que a cidade também é o exemplo do nosso desenvolvimento tecnológico. Como eu falei no começo, era a maior coisa que o ser humano conseguia construir, né? Que a sua criatividade conseguia conceber. E até hoje a gente fala das grandes cidades da antiguidade. A gente lembra, né? Hoje você fala das cidades da antiguidade moderna, como Roma, Istambul, né? Você pensa em Paris, Londres, são cidades referência. Né? Nova York, talvez São Paulo, né? Em alguns casos Brasília, mas você lembra das cidades da antiguidade, Babel, né? Nimrod, as cidades dos assírios, você pega Jerusalém,
Você pega a cidade lá do Egito, de onde saiu o povo quando foi escravo. Então você tem as cidades, e muitas delas que a gente tem nomes nas escrituras, mas que a gente não sabe onde ficam, né? As cidades de Jericó, de Betel e tantas outras cidades citadas na Bíblia. Mas a cidade aparece então como um símbolo maior, de novo, um símbolo, um arquétipo de uma coisa maior. E ela significa a construção humana, ou seja, o emprego da tecnologia, só que agora com um viés equivocado. Ok? Agora olha só, se lá no Gênesis, no Éden, nós tínhamos a ideia de um jardim, a cidade passa a dominar o cenário da queda. Qual você acha que vai ser a imagem restaurada lá no Apocalipse? Quando todas as coisas forem restauradas e nós recuperarmos o estado de paraíso. Reparem, recuperarmos o estado de paraíso. Relacionamento pleno com Deus, uns com os outros sem pecado e domínio do cosmos criado. Qual é o símbolo que está lá no Apocalipse que faz contraste com o símbolo original do Éden na criação? Qual que é o símbolo que está na consumação, que é o paralelo do símbolo do Éden na criação, lembrando que a cidade está aqui no meio? Não é um outro jardim. Lá na consumação, lá na glória, o símbolo não é o jardim do Éden restaurado. Nós andando naquele jardim bucólico, nus, com os animais andando. Não é esse o símbolo que João relata no Apocalipse. O símbolo é de outra cidade. Aparece a Nova Jerusalém, uma cidade nova, porém com nome de velha. É a Nova Jerusalém, é a restauração da Jerusalém. É a restauração do habitáculo de Deus com os homens, de onde ficava o templo, de onde Cristo foi crucificado. É a restauração de Deus tabernaculando com o homem. Então, Éden, passando por Babel e a cidade decaída, sendo restaurada na Nova Jerusalém. Gente, esse paralelo é muito importante, porque preserva na linguagem o aspecto do ser humano criador, co-criador. A tecnologia humana está preservada, afinal de contas, lá na Nova Jerusalém a ideia é de uma cidade, onde os seres humanos construíram coisas, moram em harmonia, exercitam o seu aspecto tecnológico. Não é uma visão bucólica de voltar às origens como era num jardim, mas é uma ideia restaurada que leva em conta a nossa história de desenvolvimento tecnológico. Claro, é uma cidade santa, que tem, na sua ilustração, ruas de ouro, mar de cristal, e onde a árvore da vida cresce na beirada do rio e onde Cristo senta no trono e caminha pelas ruas, de novo restaurando o nosso relacionamento com Deus. Portanto, é uma cidade santa, mas ainda é uma cidade. Então eu queria destacar para você esse aspecto importante aí do paralelo e do símbolo de um jardim cultivado, portanto tem empreendimento tecnológico do ser humano previsto, uma cidade decaída, a Babel, e depois uma cidade restaurada pelo poder de Deus, mas que ainda preserva a história do ser humano, ainda é a Jerusalém, ainda tem ruas e casas, e rios e plantações e portões e muralhas, coisas que os seres humanos constroem e desenvolveram, sob a bênção de Deus. Portanto, a tecnologia, para resumir, não vai nos abandonar nunca. Nós nunca vamos deixar de ser seres menos tecnológicos. Ok? Nós sempre seremos mais tecnológicos, se é que se pode usar esse qualificativo. Nós sempre vamos continuar desenvolvendo tecnologia e não voltando atrás. Nós não vamos voltar a uma era, gostoso mesmo era quando a gente só tinha luz, a lamparina e fogueira em casa e fogão a lenha. É uma delícia a comida de fogão a lenha, mas vai cozinhar no fogão a lenha todo dia para você ver. Você não mora num prédio de 30 andares com todo mundo tendo fogão a lenha e caçando lenha em volta. E é um luxo você ter em São Paulo pizzaria com forno a lenha. Tem cidades do mundo que isso já é proibido há muitos anos, né? Por conta da poluição e tudo mais. Mas achar que nós vamos voltar no tempo ou ser destituídos da tecnologia que Deus nos permitiu criar
É um erro. O correto é pensar que nós vamos ser redimidos e a nossa tecnologia será redimida, portanto, restaurada à intenção e à perfeição que ela tinha no projeto original. Então, veja sempre o Éden como uma imagem arquétipa de algo maior. E veja também a Nova Jerusalém como uma imagem arquétipa de algo maior. A nossa esperança está lá e aponta para lá. E não é a tecnologia que vai construir a Nova Jerusalém, é Cristo e a sua obra redentora. Porém, a Nova Jerusalém não exclui o desenvolvimento humano e a sua contribuição através do seu empreendimento tecnológico na história da humanidade. Ok? Então fica aqui o paralelo das três coisas. Pois bem, para terminar, eu queria convidá-los a todos que gostam desse assunto, da interação entre fé cristã e tecnologia. Tem um grupo muito forte de cristãos engenheiros, professores que trabalham e estudam esse assunto. Mas se você também gosta da interação entre fé cristã e ciência de forma geral, né, esse tipo de discussão que a gente está tendo hoje aqui sobre tecnologia também pode ser feita sobre ciência, e talvez o seu adolescente na tua igreja tenha problemas ou tenha dúvidas mais profundas, não como utilizar o telefone celular, mas talvez como ele relaciona com essa sonda que chegou em Marte há 2 semanas atrás, né? Como é que ele se relaciona com o conhecimento científico que ele está recebendo na escola, como que ele entende as pesquisas sobre vacinas do coronavírus. Talvez você tenha problemas a serem tratados no teu grupo de adolescentes que precisam de instrução especial. A primeira coisa é reconhecer que nós não estamos sozinhos. E você não tem que dar conta de ter todas as respostas, especialmente se você não é alguém que está na interface entre fé cristã e ciência. Muitos pastores e educadores precisam de ajuda, porque eles não conseguem entender a linguagem nem decifrar a mensagem que vem do campo científico e do campo tecnológico. Portanto, busquem ajuda. Tem muita gente que estuda esses assuntos, que é cristão fiel e que tem a função ou aí o ministério de ajudar a pastorear nessa direção. Porque as dúvidas que vão surgir nos seus adolescentes e jovens muitas vezes são de arrepiar os líderes e os pastores. E a resposta mais fácil a ser dada é: não mexe com isso não se preocupa com isso é coisa do diabo, ou isso aí vai te afastar da igreja, ou esquece essa sua pergunta, né? Ao invés de ser tratado de maneira adequada, com um simples não sei a resposta, mas vamos atrás de quem pode nos ajudar. Então eu ofereço aí o Ministério da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, cujo lema, o nosso motto é o Salmo 111:2, grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. E Paula, fico à disposição se quiserem conversar mais sobre outros assuntos relacionados à interação entre fé e ciência e outros pontos polêmicos ou menos polêmicos ou mais fundamentais dessa interação, tá bom? Quem quiser conhecer, pode entrar no site cristãosnaciencia.org.br, claro, procurar em qualquer rede social que você também vai achar, Cristãos na Ciência ou ABC2, tá bom? Paulo, era isso. Devolvo a ti a palavra, acho que hoje eu consegui ficar dentro do horário, 8h40, e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário. Não, de forma alguma.